Deixa eu ver se eu tô bonito. É claro que não, mas vamos lá. Chegou aquele momento então, jovem, da gente declarar aí os nossos dividendos ou rendimentos que a gente recebeu lá do exterior, beleza? No vídeo anterior aí de declaração do imposto de renda, a gente já viu como declarar os bens e direitos, né, os ativos que a gente tem, ou seja, stocks, REITs, ETFs americanos aqui no nosso imposto de renda, beleza? Lá na aba de bens e direitos. Agora a gente precisa declarar o que a gente recebeu de dividendos, tá bom? Então, se você está interessado nesse tipo de conteúdo, se é o vídeo que você está procurando, você acertou, jovem. E você já sabe. Vem comigo até o final desse vídeo, vamos nessa, solta a vinheta. Fala aí, seus jovens! Como é que vocês estão, hein? Bom, sejam muito bem-vindos então a mais um vídeo aqui do nosso canal maroto sobre investimentos. E se você é novo aqui no canal, meu jovem, seja muito bem-vindo. Eu sou o Leandro Cubas. Se você tem interesse então em conteúdos também relacionados aí a investimentos, bolsa de valores, né, educação financeira, macroeconomia, Bitcoin, tudo que envolve aí, né, a questão para você ter um patrimônio, construir um patrimônio, poder se aposentar mais cedo, depender cada vez menos aí do governo, ter uma renda passiva bacana. Esse é o tipo de conteúdo que eu trago para vocês, beleza? Eu trago aí tudo mastigadinho, como hoje, onde eu vou mostrar para vocês como declarar aí os seus investimentos, né? Eu já tenho uma playlist aí mostrando tudo isso e agora a gente vai entrar num tema mais específico que é para você declarar os seus dividendos que a gente recebeu lá fora dos exterior, beleza? Então vamos lá. Como sempre eu faço com vocês, eu vou compartilhar minha tela, vou mostrar um passo a passo bem tranquilo, tá bom? Esse aqui vai ser um vídeo exclusivo para a gente declarar somente os dividendos e aí eu vou lançar mais um vídeo, tá bom? Então, ó, aproveitando, se esse é um conteúdo do seu interesse, então, jovem, já faz o seguinte, me dá essa moral aí, cara. Eu tô vendo que vocês estão assistindo meus vídeos, mas não estão se inscrevendo e não estão deixando o like pra mim, beleza? Então faz o seguinte, deixa o like nesse vídeo para me ajudar aqui no crescimento do canal. Se inscreve no canal, jovem, se você ainda não for inscrito, se você for novo aqui no meu canal, vai ser uma honra ter você por aqui e ter você como inscrito, beleza? Aproveitando o gancho rapidão, me segue lá no Instagram também, @lecubas, se você for inteligente, porque lá também tem conteúdo de primeira para vocês, demorou? Vamos nessa então, jovem, olha só. O que acontece? Tem uma regrinha aqui antes da gente começar a declarar, que vocês precisam estar cientes, diferente aqui dos dividendos, se você já está acostumado a receber aqui no Brasil, né? Para quem ainda não me acompanha, ou se você ainda não sabe, os dividendos aqui no Brasil eles são isentos do imposto de renda, né? Ou o que é isso, Leandro? O que significa isso? Fala aí na minha linguagem. Significa que você recebe lá na sua corretora o dinheirinho já líquido, né? Não tem nenhum desconto de imposto de renda, você não precisa pagar nada por isso. O que a empresa fala que ela vai te pagar, chega lá na conta da sua corretora sem nenhum desconto. Mas lá fora, nos Estados Unidos, existe uma retenção aí de imposto, tá? De aproximadamente 27,5% sobre o que você ganha de dividendos, tá bom? Então lá existe esse recolhimento do imposto. Mas não se preocupa também, isso é feito de forma automática na sua corretora, mas é muito importante você saber porque a gente vai precisar fazer essa declaração, né? Já que uma vez que você já pagou isso lá fora e a Receita aqui do Brasil precisa saber, existe um esqueminha então para a gente declarar o que recebeu bruto e o que já foi pago de imposto, tá bom? Então me acompanha aqui nesse passo a passo, eu vou compartilhar a tela aqui do meu computador, fica ligado, aproveita aí se você ainda não fez, deixa o like no vídeo, que eu tô de olho em vocês, hein, jovem? E ó, se inscreve no canal. Então, jovem, tô aqui com a tela aberta, tá? Eu tô na minha corretora na Avenue, beleza? Se você não sabe, é a corretora que eu utilizo para investir lá fora. Você pode abrir a corretora que você utiliza, não tem nenhum problema. Mas eu gosto da Avenue, tá? Eu vou te falar já o porquê, eu não tenho nenhum patrocínio, nenhuma parceria. Mas na questão aqui de imposto de renda, é muito fácil para você seguir aqui com os relatórios que a própria corretora já te disponibiliza. Eu não sei como é que funciona nas outras corretoras, justamente porque eu não tenho conta, mas na Avenue aqui eu sei que ela tem esse diferencial, além de ter aqui, né, a tradução também para o português aqui do Brasil, tá? Então vamos lá, ó. Aqui na Avenue, se você tem conta na corretora, você vai abrir aqui a parte de relatórios, vai vir aqui embaixo em informe de rendimentos. Aí a gente vai escolher aqui no caso, como a gente está no ano de 2021 e a gente precisa declarar os rendimentos de 2020, a gente vai vir aqui então no ano calendário 2020 e a gente vai escolher a parte de rendimentos, tá bom, jovem? E olha só, ele vai trazer aqui uma listinha
de todos os rendimentos que eu recebi, né, referente ao ano passado, mensal, tá? E você vai ver que ele tem uma tabelinha bem legal. Então tem o rendimento bruto, o imposto, né, que foi pago lá no exterior, o percentual que ficou retido desse imposto, porque como eu falei lá tem a tributação do imposto. Então ele tem uma variaçãozinha aqui. E o que acontece? Como existe um acordo aí entre o Brasil e os Estados Unidos, geralmente a gente acaba descontando aqui 30%, tá? É um pouquinho a mais do que a Receita pede, em vez dos 27, 27,5%. Então não tem nenhum problema, você pode declarar e eu vou mostrar também para vocês, fica tranquilo, como também fazer essa continha se na corretora de vocês não tiver essas informações. Então vamos por partes, Jack, me acompanha, olha só. Vamos lá, a gente tem a taxa de câmbio também que foi utilizada, isso aqui é muito importante, tá? Eu vou explicar também sobre a taxa de câmbio, como é que você vai utilizar ela, qual é a taxa que você tem que pegar. O rendimento bruto, né, de fato, que teve aqui convertido para reais e o imposto que já foi pago também no exterior convertido aqui em reais. Então o que eu fiz? Para facilitar, eu copiei essa tabelinha aqui, porque eu achei que ia ficar mais fácil, e joguei aqui num Excel, tá aqui já, ó, as informações para eu poder fazer esse cálculo um pouco mais fácil, né, ver aqui como trabalhar com os dados de uma maneira muito mais simples, mas vocês podem ficar à vontade, tá bom? Eu copiei simplesmente aqui e colei no Excel. Vamos lá então começar a declarar. A primeira coisa, jovem, que você precisa saber é que existe duas formas de declarar os dividendos aí no seu imposto de renda, tá? A primeira, que é a que a Receita pede, ela fala que é obrigatoriamente você tem que usar um outro programa para declarar. Aí você coloca lá as informações, você exporta, depois você importa aqui no programa do IRPF, né, que é onde você está acostumado aqui a declarar. Então, essa primeira maneira, que é a obrigatória, aí, que é utilizando um outro programa que é o Carnê-Leão, geralmente as pessoas utilizam para colocar lá aluguéis que recebem, outras fontes ali de renda também que precisa pagar imposto. Tá bom, jovem? E existe a segunda maneira que você pode fazer direto aqui no programa do IRPF, onde você já estava lá cadastrando seus bens e direitos. Você não precisa, teoricamente, ir ali e baixar esse outro programa. Por quê? No nosso caso, como já foi descontado o imposto lá fora, né, a própria corretora já fez isso automático para você, seria só a nível mesmo de informação para a Receita. Então não teria nenhum problema nesse sentido, tá? Por mais que se você for olhar lá as regrinhas, ela pede que tem que ser feito no Carnê-Leão. Então o que eu indicaria para você, jovem? Eu vou mostrar as duas maneiras, mas se você já declara lá no Carnê-Leão algumas informações, algumas coisas, faça lá então no Carnê-Leão, que também não tem nenhum segredo, tá? Se você provavelmente vai ser que nem eu aqui, você não utiliza o Carnê-Leão, você pode fazer direto também pelo programa do imposto de renda aqui. Então eu vou abrir para mostrar para vocês, tá, o programinha. É o que a gente já estava familiarizado aqui a trabalhar, né? Tem aqui bens em direitos, tem tudo que a gente já declarou, de ações, ETFs e tal. E como que a gente faz agora então aqui para o imposto de renda para quem vai declarar então dessa segunda maneira, tá, jovem? Declarando primeiro aqui direto no programa. Vamos lá, é muito simples e depois a gente faz a do Carnê-Leão. Então vamos embora, me acompanha aqui. Para declarar os dividendos, como eu falei, né, eles têm uma tributação, tá? Então a gente vai vir aqui em rendimentos tributados recebidos de pessoa física no exterior. A gente vai clicar nessa aba aqui, ó, beleza? Provavelmente ele vai abrir aqui nessa abinha para vocês. Você vai vir nessa outra aba, outras informações. E aqui, como que você vai declarar, jovem? Tem uma abinha aqui, ó, uma coluna, né, chamada exterior. Você vai declarar aqui mensalmente o valor bruto, tá? Sem descontar o imposto, tá? Você vai colocar ainda como se tivesse ali o imposto ainda embutido, não tivesse descontado nada. Então o valor bruto você vai declarar mês a mês aqui. E o porquê que fica fácil na corretora? Porque ela já te traz isso, olha só, tem o mês 6, aí eu recebi no mês 8, mês 9, mês 10, 11, 12. Então eu tenho aqui ó, um rendimento bruto já, o quanto que eu recebi, beleza, jovem? Então você vai lá na sua corretora e busca também mês a mês o quanto você recebeu de dividendos, tá bom? Nesse caso a gente vai utilizar aqui primeiro, tá? No nosso caso da Avenue já veio aqui certinho, mas supondo que você não tenha essas informações na sua corretora, como que você vai fazer? Você vai pegar aqui o rendimento bruto, né, que você recebeu em dólares. Então eu tenho aqui no meu Excel, jovem, olha só, o rendimento bruto está em dólares e a gente vai precisar converter para reais. Na corretora Avenue já tem, tá, essa conversão para reais, mas se na sua corretora não tiver, não se preocupe, eu vou te explicar agora. Presta atenção que isso aqui é muito importante, essa regra. Bom, vamos pegar o nosso primeiro exemplo aqui, que foi do mês 6. Então eu recebi aqui 1,52 dólares de dividendos. E eu preciso converter isso para reais.
tá? Para eu preencher aqui justamente no programa o mês 6 aqui, que foi em junho, tá? Nessa bem aqui. Preciso colocar o valor em reais. Como que eu faço isso? Você vai utilizar, jovem, a cotação puxando lá do Banco Central, tá? A gente vai entrar aqui no site, eu vou deixar o link na descrição para vocês puxarem essa cotação. E qual que é a regra para vocês buscarem aqui o dos dividendos? Bom, você vai pegar o mês que você recebeu. No nosso caso, então, aqui, ó, eu estou fazendo do mês 6. Você vai pegar o mês anterior, você vai pegar o último dia útil da primeira quinzena, beleza? Então, pega o mês que você recebeu os dividendos, vai no mês anterior, pega a primeira quinzena, né? Então, seria ali o dia 15, mais ou menos, seria a primeira quinzena, e vai ali no último dia útil da primeira quinzena. Então, se cair num sábado, né? Dia 15 lá caiu num sábado. O último dia útil da primeira quinzena seria na sexta-feira, então seria dia 14, tá bom, jovem? Por isso que tem essa regrinha. Então, último dia útil da primeira quinzena do mês anterior que você recebeu os dividendos. Essa é a regra, tranquilo? Se você recebeu no mês 6, você vai lá no mês 5. Se você recebeu no mês 1, jovem, você vai no mês 12 do ano passado, tá? Aí você pega lá o último dia útil da primeira quinzena. Como assim, Leandro? Vamos fazer na prática aqui então. Vamos lá, eu estou olhando o mês 6, a gente vai vir aqui então no site do Banco Central, esse é o banco, tá? E como eu estou olhando o mês 6, a gente vai olhar o mês anterior, último dia útil da primeira quinzena. Então a gente vai colocar aqui, eu vou colocar o primeiro range, a data inicial e a data final, o mês inteiro, tá, jovem? Que seria o mês anterior. Então, recebi dividendos no mês 6, vou pegar o mês anterior, que seria mês 5, então eu coloco aqui do 1/5 de 2020 até 30/5 de 2020 e vou pesquisar nessa configuração mesmo, tá? Primeira opção selecionada, dólar dos Estados Unidos, pesquisar. Beleza, ele me trouxe aqui, a gente vai ir no último dia útil da primeira quinzena, que é dia 15, ó, tá aqui, jovem. Percebe que não tem dia 16 nem dia 17, ele pula pro 18. Por quê? Dia 15 provavelmente caiu numa sexta, então é um dia útil. E como eu falei, se o dia 15 tivesse caído num sábado ou num domingo, você pegaria ali o último dia útil, que seria dia 14, ou dia 15, ou dia 13, dependendo aí de como que caiu. Beleza, jovem? Então, aqui, qual que é a cotação que você vai olhar? Você tem o de compra e você tem o de venda. Nesse caso do recebimento dos dividendos, a gente vai olhar aqui o de compra, jovem, que foi R$ 5,8223, tá? Se você olhar aqui na Avenue, no mês 6, foi exatamente essa cotação que a corretora assumiu. R$ 5,82 e 23 aí quebrados, tá? Na casa decimal. Que é justamente esse valor aqui que a gente está olhando. Então bateu, beleza, a corretora já traz isso bonitinho para mim. E você vai fazer isso para todos os meses que você tiver que declarar, tá? Você vai pegar lá o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao mês referente que você recebeu os dividendos. Tranquilo, né, jovem? Então, beleza, aqui a gente já tem a nossa cotação, né? A corretora já traz tudo aqui para mim bonitinho. Então eu vou declarar justamente o valor aqui, o rendimento bruto de R$ 8,85 para o mês 6, jovem. Então eu vou vir aqui no programa, vou vir no mês 6, vou vir aqui na coluna exterior e vou colar aqui R$ 8,85. E percebe uma coisa, jovem, eu vou zerar aqui, vou deixar zero de novo. Olha só, eu tenho aqui no meu imposto que eu tenho um imposto a restituir de R$ 908,85. E presta atenção o que vai acontecer quando eu colocar aqui os R$ 8,85. Vai diminuir um pouco aqui do imposto que eu tenho a restituir, porque ele está como se fosse abatendo o que eu teria que pagar de imposto, mesmo eu já tendo pago. E eu vou te mostrar como você ajusta isso depois. Então olha só, R$ 908,85, e quando eu colocar a informação aqui dos R$ 8, ó, vou clicar aqui fora, vai diminuir, pronto, diminuiu, ó, foi para 906, justamente porque o próprio programa ele identifica que isso aqui, como você recebeu do exterior, você precisa pagar um imposto disso. E a gente ainda não declarou que já pagou os impostos, então a gente vai fazer isso aqui mais para frente. Olha só. Aí você vai colocar aqui para todos os meses, então. Busca a cotação igual eu mostrei, coloca para todos os meses. Vou fazer aqui rapidinho e vou avançar o vídeo para a gente ir para a próxima etapa. Prontinho, jovem, coloquei aqui na coluna bonitinho, deu R$ 102,03 que eu recebi de dividendos lá fora no ano passado. Foi bem pouquinho porque eu comecei a colocar minha posição
há pouco tempo também lá fora. Então, como que a gente vai colocar então aqui a questão do imposto que a gente já pagou? Aí aqui também é muito simples, jovem. Você vai fazer o seguinte, você vai vir nessa aba aqui, ó, de imposto pago ou retido. A gente vai clicar aqui, a gente vai vir aqui, ó, nessa número 2, imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes. Aqui você vai colocar tudo que você já pagou de imposto também, fazendo a cotação bonitinha, descontando 30%. Ou seja, vamos pegar aqui o nosso exemplo. Vamos supor que a gente não tivesse essa coluna G aqui, ó, que foi o imposto pago no exterior, o quanto que a gente já pagou. Vamos colocar uma coluna de teste aqui, ó. Vamos colocar aqui, imposto a pagar. Pronto, a gente vai copiar essa formatação aqui. Como que você calcularia? Então, aqui se o seu rendimento bruto foi R$ 8,85, aqui no meu caso, por exemplo, né, depois que você fez aqui a conversão da taxa, da questão da cotação do dólar ali do dia, que eu já mostrei para vocês, você vai descontar agora 30%, jovem, desse imposto, tá? Porque provavelmente a sua corretora já bateu isso. Então, como que você faz? Você vem aqui, multiplica esse valor aqui por 0,3, que vai dar exatamente, olha só, os R$ 2,68, que foi o imposto pago no exterior. E aí você calcula isso aí para todo mundo, beleza, jovem? Tá aí como que você vai calcular o imposto que foi pago já, caso não tenha na sua corretora. No meu caso, como já veio aqui na Avenue, eu não vou precisar calcular, poderia deixar aí, mas enfim, já tem aqui, ó, imposto pago no exterior, então eu vou seguir o que está aqui na minha corretora. E aí como que você faz isso? Você vai somar tudo, tá? Você vai declarar uma única vez, então você soma todos os impostos que foi pago e vamos declarar ali. No meu caso, ó, pegar aqui a coluninha no Excel, então aqui no meu caso, só corrigindo, deu R$ 30,64, tá, que a gente pagou. E isso você vai colocar também em reais, tá, jovem? Então, depois que você fez lá o cálculo da cotação, já fez a transformação certinho de dólar para real, a gente coloca aqui, ó, R$ 30,64. E perceba, jovem, que agora aqui o meu imposto a restituir tá 880,80, porque ele está identificando que eu não paguei o imposto. E a partir do momento que eu clicar aqui fora, ele vai automaticamente calcular de volta, ele vai identificar que eu paguei já esse imposto e vai voltar com o valor que eu tinha. Então, olha só, vou clicar aqui fora. Ele vai dar uma mensagem falando que esse valor não tem como você reutilizar ele para pagar algum outro imposto que ficou para trás. Aí não tem problema, tá? Você pode dar um ok se quiser ler a mensagem aqui. Então, pronto, ele voltou aqui ao imposto que eu tinha a receber, a restituir, que foi os R$ 908,85, tá? Ele fez essa continha aí de volta porque ele viu que eu já paguei o imposto. Então aqui tá tranquilo, é assim que você vai declarar os seus dividendos da primeira maneira, jovem, sem nenhum segredo. Comenta aí se você achou que é simples, é tranquilo, não tem nenhum segredo, beleza? A gente já poderia então encerrar o vídeo por aqui, mas eu vou mostrar para vocês então como declarar também agora utilizando o Carnê-Leão, que também é muito simples, jovem. Eu vou deixar o link na descrição para vocês, porque provavelmente vocês vão precisar baixar, se for interesse de vocês, ó, vai ter aqui Carnê-Leão. Você vai baixar o programa exatamente do ano que você recebeu os dividendos, tá? Não é igual o imposto de renda, o programinha que a gente baixa aqui, que é do ano de 2021 para declarar 2020. No caso do Carnê-Leão, como você recebeu os dividendos em 2020, você vai baixar o programa de 2020. Se for aí, os outros anos você faz conforme o ano que você recebeu. E aí você vai encontrar aqui para baixar para o Windows, se for o seu sistema operacional, baixa aqui o .exe, instala lá Next, Next, Next. Ou se você utilizar algum outro sistema operacional, como eu utilizo o macOS aqui, por exemplo, você pode baixar esse .zip. Vai vir uma pastinha lá com o arquivo do programa .jar, que é um Java. É só você executar ele, ele já vai abrir o programinha para vocês nesse formatinho aqui, ó. Tá aqui então o programinha do Carnê-Leão, você vai abrir ele, você vai preencher ali na tela inicial também com as suas informações pessoais, tranquilamente, tá? Aí você vai vir nessa segunda opção aqui da lista, né, à esquerda, livro, caixa, escrituração. Você vai ter uma aba de lançamentos, aí você vai vir no mês aqui referente aos meses que você recebeu os dividendos, tá bom, jovem? E aí você vai fazer todo aquele mesmo processo. Então vamos fazer um aqui de exemplo. No meu caso, o meu primeiro dividendo aqui foi no mês 6, então a gente vai vir aqui em junho, por exemplo, a gente vai clicar em novo. Aí você vai colocar aqui a data. Aí aqui então você coloca o último dia do mês, tá? Que você está colocando aqui os dividendos. No nosso caso, como é o mês 6, você coloca lá o último dia, que é o dia 30. E aqui
Na conta, você vai escolher o código aqui 3000, que é rendimento recebido do exterior, e o 3002 aqui, ó, rendimento recebido do exterior relativo a outros rendimentos, tá? Dá 2 cliques e pronto, já era. E aqui você vai escrever basicamente dividendos recebidos de ou dos, né? Depende aqui de como é que você vai querer escrever. Então eu vou colocar de e vou colocar o nome do ativo aqui, ó. Então VNQ, por exemplo, aí você poderia colocar tipo VNQ, KO, SPY, QQQ, enfim, você ia colocar aqui os ativos que você recebeu, né, os dividendos. Aqui você coloca o valor em dólar que você recebeu, tá? Então, no meu caso, recebi aqui 1,52 dólares, 52 dólares, tá? E aqui embaixo, a conversão, da mesma forma que a gente já falou lá, em reais, tá? Então, você pega o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao recebimento dos dividendos, tá? Último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao recebimento dos dividendos. Aí você vai lá no Banco Central, pega a cotação, né, desse dia, que foi aqui a referente à compra, tá? Foi dia 15, aí você pega aqui 8,22 alguma coisa e multiplica por este cara aqui, tá? Que é o que você recebeu de dividendos. Que no nosso caso foi igual a R$ 8,85, tá? Convertendo. E aqui, jovem, a mesma coisa, você ainda não desconta o imposto, tá? Nos 30%, você mantém aqui o valor bruto, fechou? Incluir novo, beleza, vamos dar um ok. Vamos aqui no mês de junho, então tá aqui, ó. Você vai fazer isso para todos os seus dividendos, né? De todos os meses que você recebeu. E aí, como você declara também o imposto que você já pagou? Você vem aqui nessa outra abinha aqui embaixo, tá? Nessa demonstrações de apuração. E aí, novamente, a gente vai vir aqui no mês que você está se referindo ao imposto que você já pagou. No meu caso lá, como foi junho, eu vou vir aqui no exterior. Tem uma aba aqui, ó, imposto pago. Essa coluninha aqui, ó, imposto pago no exterior a compensar. Então, você vem aqui em junho, no meu caso, né? E eu coloco o imposto que eu já paguei, que no meu caso foi aqui de R$ 2,68. R$ 2,68 e dá um ok. No meu caso, o programa ele tá com um problema aqui, tá, pessoal? É normal, a Receita ela vai lançando aí algumas versões. Percebe que o valor que eu coloquei de 2,68 ele não tá aparecendo aqui. Ele deveria aparecer, tá? Tanto que se eu clico, ó, ele aparece já o valorzinho. Mas quando eu dou ok, ele não aparece aqui. Então ele não vai fazer a soma para mim. É muito importante vocês prestarem atenção nisso, tá? E aí tentar esperar sair uma nova versão para fazer a atualização aí. Mas é basicamente isso que vocês vão fazer. Então, fazer mais uma aqui. Vamos lá. Então, você vem aqui no mês 8, aí coloca o último dia do mês, né? Então, dia 31. Aí coloca qual foi os dividendos recebidos. No meu caso aqui, ó, dividendos da Apple, tal, preço em dólar. E aí você converte para real naquele esquema que eu já expliquei para vocês, jovem. Último dia útil da primeira quinzena do mês anterior que você recebeu os dividendos, tá bom? É uma normativa aí da Receita, tem que seguir bonitinho isso. Depois que você já declarou aqui, vem aqui embaixo, demonstrativo de apuração, vai aqui no caso no mês que a gente está fazendo de agosto, coloca qual que é o imposto. Aqui nessa coluninha, imposto pago no exterior a compensar. Então a gente clica aqui, no meu caso é 0,37, dou um ok. Depois que você fez isso, jovem, é muito simples, olha só. Lembrando que esse método é para quem não declarou lá direto no programa, tá? Do imposto de renda. Para quem já declarou, não precisa fazer esse processo desse programinha. Isso aqui é só se você quer fazer aqui ou se você já declarar alguma outra coisa aqui que você receba de fora. Aí é bom que você faça tudo no Carnê Leão. Então vamos lá. Aí você vai vir, depois que você preencheu tudo, você vai vir aqui no cantinho exportar para o IRPF, tá? Que é o Imposto de Renda Pessoa Física. Vai clicar em sim, aí escolhe aqui, né, o que você está preenchendo. Escolhe a pastinha onde você vai exportar, se quer exportar no seu desktop, nos documentos, dá um ok. Uma vez que você exportou, você volta aqui para o IRPF, né, para o programa do Imposto de Renda, onde você estava declarando, né, a gente já estava declarando aqui algumas coisas. E você vem lá na mesma aba onde a gente ia preencher, né, os dividendos. No meu caso tá preenchido aqui, né, que eu estava mostrando o exemplo anterior para vocês. Se você tiver feito no Carnê Leão, aqui vai estar tudo zerado, tá? Vocês têm que deixar zerado isso aqui. Aí vocês vêm aqui então nessa abinha, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física no exterior. E aí aqui embaixo ó, tem um botãozinho, ó, importar dados do Carnê Leão. Você clica nele.
Aí vai abrir a caixinha para você escolher onde que você exportou o arquivo, você clica, seleciona ele e dá um OK. Pronto, já vai vir tudo preenchido aqui bonitinho para vocês. Beleza, jovem? Bom, é muito simples, tá? Para declarar os dividendos, mostrei as regrinhas para você. Se você ficou com alguma dúvida, jovem, deixa nos comentários. Me segue lá no Instagram, me manda um direct, manda no meu box de perguntas que eu abro todos os dias, que eu vou ter um imenso prazer em te responder aqui. Beleza? Lembrando que esse vídeo faz parte de uma sequência de uma playlist que eu criei aqui, como declarar os seus investimentos no imposto de renda, tá? Esse aqui é voltado exclusivamente para os seus investimentos lá fora, no exterior. Tamo junto? Muito obrigado então, jovem. Eu conto aqui com a sua colaboração. Se você ainda não deixou o seu like no vídeo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para você não perder os próximos vídeos que a gente distribuir aqui no canal. Demorou? Tamo junto então. Vambora, eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês, meu nome é Leandro Cubas, sem mais, bora investir!